Olá, boa noite. Hoje estamos começando aqui mais uma live com o tema A relação com a mãe e com a vida. Então, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Os homens aqui também são bem-vindos, apesar de eu sempre ter aí um público mais feminino, mas os homens são bem-vindos aqui também. Então, já quero dar minhas boas-vindas para quem estiver chegando, estiver aqui comigo ao vivo, e também quero informar, né, como sempre informo, que essa live ela vai ficar gravada. Então você que está assistindo agora, né, essa live, sinta aí o meu abraço e também saiba que eu estou aqui à sua disposição. Caso você tenha alguma dúvida, algum comentário, pode me enviar, que eu terei o maior prazer aqui de estar respondendo. Seja bem-vinda, Lisete, já está chegando aqui. Então, vocês que vão estar aqui comigo hoje, vamos olhar para esse tema sob a perspectiva sistêmica, tá? A minha abordagem aqui sempre é a abordagem das constelações familiares. Então, nós vamos olhar para a complexidade dessa relação, que é a relação com a mãe. É a nossa primeira relação, a principal relação que nós temos. Tudo se inicia com a relação com a mãe. Então, você que está chegando, também se você quiser convidar suas amigas, parentes, porque eu sempre digo isso, que esse conhecimento sistêmico, ele nos traz muita luz, muita consciência, e é claro que a gente quer partilhar o nosso conhecimento com mais pessoas, porque a partir do momento que um conhecimento faz bem para mim, eu também quero conviver com pessoas que partilham desse pensamento. E é isso. E também quero deixar aqui, quero me apresentar para quem não conhece ainda a fundo o meu trabalho. Eu sou terapeuta e facilitadora de constelações familiares. Eu faço atendimentos em grupo, presencialmente, aqui na minha cidade de Mogi das Cruzes. Faço também atendimentos online em grupo e os atendimentos individuais, também online ou presencial. Esses atendimentos são para homens, mulheres. Já o meu trabalho, que eu cito bastante aqui no Instagram, ele é desenvolvido com foco para as mulheres, né? Eu acompanho aí a jornada das mulheres para terem uma vida com mais prosperidade, sob essa ótica sistêmica, né? Então, para que a gente possa alcançar essa fluidez na vida, essa leveza, de forma que a gente consiga aplicar o pensamento sistêmico na nossa vida. Então, agora já vou dar início aqui ao tema, porque essas lives que eu tenho feito, todas as terças-feiras, eu faço lives aqui, e com conteúdos que trazem esse conhecimento das constelações, que o objetivo é esse, cada vez mais está trazendo esse conhecimento, está espalhando esse conhecimento. Está aparecendo uma fumacinha aqui, gente, porque está ligado o meu difusor. E faço aqui, as lives são rápidas também, é para a gente tocar num assunto, para vocês participarem. Silvana, seja bem-vinda. Então, fiquem à vontade aqui para participarem, para concordarem ou discordarem, para mandarem suas dúvidas, tá? Todos aqui são bem-vindos e o objetivo é esse, né? Todo mundo tá participando. Então, eu vou dar início, tá certo? Então, como eu falei ali, essa relação com a nossa mãe, toda relação, ela começa com a mãe. E quando a gente fala sobre a perspectiva sistêmica, mais do que analisar, né, as causas e efeitos da nossa relação com essa primeira relação com a mãe, nós temos um olhar mais abrangente, um olhar sobre o todo que envolve esse contexto. E o objetivo dessa live é exatamente isso, trazer esse conhecimento e mostrar que nós podemos sim fazer uma jornada com essa mãe interna. Eu vou explicar isso para vocês, porque eu estou falando mãe interna, de forma que nós possamos ter fluidez na vida. Então, se você está aqui, está me ouvindo e sente que tua vida em algum ponto está travada,
Vamos olhar primeiramente para essa relação. A mãe, na visão sistêmica, ela significa o quê? Ela significa a nutrição, a vida, o acolhimento, a segurança. Tudo isso é esse grande arquétipo da mãe. E eu falei aqui dessa mãe interna porque hoje estamos adultas. Porém, pode ser que lá atrás, né, na tua infância, na tua adolescência, ou até mesmo situações, como nosso olhar aqui é para o todo, situações que você nem sabe, questões que aconteceram lá atrás, antes de você nascer, possam estar interferindo na tua vida hoje, que são relacionadas ao feminino, as mulheres da sua família, as mães, e que hoje podem estar afetando a tua vida, tá? Então vamos olhar para todo esse contexto. E essa semana, inclusive no início da semana, eu fiz uma enquete até para estar já conversando sobre esse tema. E essa enquete eu queria até, porque vou estar citando aqui as questões que eu coloquei, foram 3 perguntas, e foi interessante aqui a movimentação, quero até agradecer as pessoas que participaram, que uma das perguntas era: você sente que a sua mãe afeta a sua vida hoje? Então, aí foi 71% das mulheres que participaram responderam que sim, que elas sentem que a relação com a mãe afeta a vida delas hoje. E 21% disseram que nunca pensaram nisso. Vocês que estão aqui comigo, como que é isso? Vocês sentem que a relação com a mãe de vocês afeta a vida de vocês hoje? Participem aqui, hein? Tô apertando aqui, mas me digam aqui como que é isso para vocês. Gente, eu tô apertando aqui porque eu não sei se eu travei algo aqui. Até se alguém puder falar algo aqui, se estão me ouvindo direitinho, porque até a minha tela aqui ficou um pouquinho mais escura. Eu fui subir a tela. Me falem aqui, tá? Então, foi essa a primeira pergunta. A segunda foi o seguinte: quando pensa em sua mãe, o que sente mais? Amor, distância, dor ou tudo misturado? E a resposta foi 50% amor e 50% tudo misturado. Então, o que é esse tudo misturado? Quando eu penso na minha mãe, eu tenho os sentimentos de amor, de distanciamento, dor. O que é esse mix aí na sua vida hoje que está te afetando, né? E a última pergunta: você já percebeu como a forma de se relacionar com a sua mãe influencia seus relacionamentos amorosos? Então, sim, 50% respondeu que sim, 33% disse que nunca tinha pensado nisso e 17% respondeu que estou começando a perceber. Então, nós vamos falar sobre essa abrangência da relação com a mãe e com a vida. Como a relação com a mãe, tudo começa com a relação com a mãe, é claro que ela vai afetar a prosperidade, ela vai afetar nos mais diversos setores, né? Com a nossa profissão, com o dinheiro, com os relacionamentos amorosos. Tudo isso está junto. E onde começa tudo isso, né? Então, vamos voltar um pouquinho lá no nosso nascimento, no seu nascimento. E aqui, com todo respeito a todas as histórias difíceis, porque faz parte aqui dos meus atendimentos, muitas pessoas que eu atendi, sim, com muitas dores profundas e que com muita coragem, né, se abriram, mostraram a sua vulnerabilidade para esse processo de cura. Então, nós sabemos que quantas pessoas tiveram um nascimento difícil, quantas pessoas perderam sua mãe no parto, né? E esse nascimento difícil nasceram a fórceps, tiveram complicações no parto, às vezes não foram até queridos por essas mães.
pessoas também que tiveram situações que tiveram que ser separadas da mãe no momento do nascimento. Boa noite, Selma. Vocês poderiam só me informar se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem? Porque algo que eu toquei aqui na minha tela ficou mais escura. Se alguém puder só fazer um joinha assim, eu agradeço. Então, muitas pessoas tiveram um nascimento, né? Tô falando aqui da primeira hipótese que eu quero trazer da relação com a mãe, o começo aqui, né? Então, tiveram um nascimento difícil, até no ponto de vista de eu precisar, né? A mãe, né? Precisar se separar ali do filho, porque o filho teve alguma complicação, ou a mãe teve alguma complicação. Obrigada, Selma. Obrigada por falar. Boa noite, Renata. Então, a mãe ali teve uma complicação, foi separada do filho, ou a mãe estava indisponível emocionalmente, enquanto aquele bebê era pequeno. Quantas crianças foram separadas da mãe, até na primeira infância, porque essa mãe tinha problemas com a própria mãe dela, com questões internas dela, e essa criança foi criada pelo pai, foi criada por avó, foi criada por outros parentes. Tudo isso fica registrado em nós. E lá, quando a gente chega na nossa vida adulta, muitas vezes nós temos a dificuldade de receber amor, de confiar nos relacionamentos, principalmente os amorosos, por conta do que chamamos na constelação de amor interrompido. Exatamente isso. Porque nas constelações, Bert Hellinger, né, o criador das constelações, ele diz que o nosso primeiro sucesso é o nascimento com vida. E o segundo sucesso é ir até a mãe. E o que significa esse ir até a mãe? Sabe quando o bebê nasce, e quem é mãe aqui, né, e passou por essa experiência, que a enfermeira vem e coloca o bebê aqui no nosso, próximo à nossa barriga, o nosso peito, e o bebezinho, ele, né, nosso filho, minha filha, vou lembrar aqui, que ela foi andando ali para encontrar o peito. Então, esse segundo sucesso, quando a criança toma a sua mãe, quando no instinto de sobrevivência, para que ela mantenha a vida, ela toma aquele leite. Eu preciso sobreviver, eu tomo a minha mãe já nesse primeiro ato. Então, assim como nós tomamos o leite materno, até o leite materno é associado, diz, na constelação se usa uma frase, né, que o dinheiro é o leite materno da vida. Porque assim como nós precisamos do leite da mãe, e mesmo que tua mãe não diga, né, que não teve leite, que não pôde amamentar, de qualquer forma você foi alimentada, né? Você recebeu ali a mamadeira, o que foi, tomou aquele leite também, recebeu a sobrevivência dessa mulher. Assim, então esse movimento de sobrevivência com a mãe, o leite materno nos faz sobreviver, assim como o dinheiro é o leite materno da vida. Então, se eu conseguir tomar o que a minha mãe me deu, eu consigo também ir para a vida, quando adulta, e tomar essa vida, né? Tomar o dinheiro, fazer o dinheiro, porque muitos adultos ainda estão lá, dependendo da mãe. E isso, hoje em dia, é muito notório na nossa sociedade. Quantos filhos estão dentro de casa numa situação ainda de marmanjos já, adultos, e ainda dependendo dos pais, dependendo daquela mãe, né? Claro, é muita mistura ali, né? Muitas questões envolvidas, a gente não posso falar aqui, nem julgar, que aliás o objetivo da constelação não é julgar, né? Nem meu. Mas esse olhar que a gente tem que ter, esse movimento, né? Da mesma forma que eu tomo a minha mãe, tomo esse leite materno, eu tomo a vida. Eu vou para a vida para fazer o meu dinheiro, para fazer o sucesso, né? Que eu já tive o primeiro sucesso, que foi o meu nascimento com vida. Então eu trago primeiro, né, essa questão. Então a gente olha, sim,
todos tivemos. Boa noite, Franci Oliveira aqui que está aparecendo para mim. Então, pode ser, né, que você que está aqui comigo teve sim histórias difíceis com a sua mãe no passado, pode ser que até hoje, mas eu quero trazer aqui para vocês que na visão sistêmica a gente sai desse julgamento para olhar para a função da mãe. E a função da mãe é ter passado a vida, é ter te dado a vida. E falo isso porque o primeiro sim que nós recebemos foi o dela, já que se o pai, primeiro, né, que um homem, quando ele engravida uma mulher, ele pode até nem saber se ele engravidou ou não. E a decisão de te ter foi dessa mulher, porque ela poderia ter abortado, certo? Então, assim, é esse olhar, saber que todos num sistema têm a sua função. E a constelação familiar, ela trata exatamente do sistema familiar, da função desse sistema familiar. Então, assim como existem vários sistemas, nós não temos os nossos sistemas, o nosso sistema no nosso corpo, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema cardíaco, né, cardiovascular, que todos eles, e qual que é o objetivo de um sistema, né? Que cada parte tem a sua função para se manterem, para todos se ajudarem. Assim como é o sistema planetário, um sistema de um computador, todos têm uma função com um objetivo em comum. E o sistema familiar, o objetivo desse sistema é exatamente passar a vida adiante. Então, quando nós nos pegamos, muitas das vezes, repetindo padrões, com dificuldades, né? O que nós achamos que é a dificuldade, mas na verdade é uma repetição de padrão, é uma lealdade, é exatamente o que precisava ser visto, realinhado, para que a vida continue a fluir. Então, quando olhamos para a figura de mãe e pai, a partir do momento que a gente aprende a olhar para esses dois com as suas funções de passarem a vida num único momento ali que eles tiveram, às vezes em minutos, te fizeram, passaram a vida adiante, e possamos olhar para eles como pessoas com suas qualidades, mas com suas imperfeições. Então, quando a gente começa a ampliar isso, então, no começo eu falei, né, aqui a gente vai olhar de forma ampliada. Então, vamos olhar para essa figura materna como uma mulher comum, como uma mulher imperfeita. Né? Como é isso para vocês? Vocês que estão aqui, vejam se concordam comigo com esse olhar. Porque para o filho, né, nós temos esse olhar para os pais, quando eu digo isso, porque esse foi sempre o meu olhar, né? Nós temos sim um olhar meio até que de julgamento, como se seus pais não pudessem errar, como se seus pais não pudessem faltar, e eles são tão comuns como nós. Quantas mães estão indisponíveis para os seus filhos porque têm as suas próprias dores com as suas mães, então com as nossas avós, com as bisavós. A dor ela vai passando de geração para geração, até que alguém olhe, né? E quem sabe é você que está aqui hoje comigo, ouvindo isso, e possa começar a ampliar a sua consciência do que você passou ou passa, né? Então aqui a primeira situação que eu trouxe aqui foi esse movimento interrompido. Será que na tua vida houve um movimento interrompido? Eu fiz uma constelação muito bonita de um rapaz que ele tinha problemas alimentares. E a constelação chegou num ponto de que a dor dele, a raiva que ele sentia ali, na verdade, era com relação a mãe dele tinha muitos problemas ali psicológicos, ele foi viver com o pai, e a maior parte da vida dele ele ficou separado da mãe.
Então, olha só o trauma, o que acontece com esse trauma da separação, de que o medo dele de voltar para a mãe, porque ele tinha uma resistência de se aproximar da mãe dele. Então, em toda ausência, em todo vazio, eu busco preencher de outra forma. E ele preenchia com a comida. E toda vez que ele tentava se aproximar da mãe, inconscientemente o medo dele era de que ele fosse abandonado, porque ele se sentiu abandonado pela mãe. Porque às vezes a gente acha que foi. Nós sentimos de um jeito e a situação pode ter sido outra, porque também nós não temos todas as informações ali, né? Quem somos nós? Nós chegamos muito depois e não sabemos a metade da história dos nossos pais, dos avós, bisavós, dos que vieram antes. Então, era uma dor muito grande dele perder essa mãe de novo. E aí, quando isso é ressignificado, quando isso é apaziguado no campo, nossa, depois o depoimento dele foi muito bonito, né? Uns meses depois. Então é isso, né? A gente olhar, será que eu tenho um amor interrompido com relação à minha mãe? Olha para a tua vida hoje, né? Então, questões alimentares, questões hoje de dificuldades. Então, esse medo que eu me separei da minha mãe, que eu não tive a minha mãe, me gera desconfiança. Então, eu não confio nas pessoas, não confio nos relacionamentos. Tá? Então, pensa nisso. E, por favor, se vocês quiserem falar aqui, gente, tá? Podem falar. Tá? Me interrompa aqui, pode mandar mensagem aqui. Aí, um outro ponto que eu acho muito interessante aqui estar falando é sobre o feminino. Aprendemos, a mulher, ela aprende a ser mulher com quem? Com a mãe. Então, na primeira infância, qual que é o movimento? Até os 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, tanto o menino quanto a menina, eles permanecem na esfera da mãe. Na esfera ali, né, energética, que eu digo, nessa consciência aqui da mãe. E até mesmo sob os cuidados da mãe. Mas as crianças, elas estão muito vinculadas à mãe. E qual que é o movimento seguinte? Qual que seria o movimento ideal? A partir dos 8 anos, o menino ele vai para o pai, né? E também digo, pode não ser fisicamente, pode ser fisicamente também, mas ir para o pai no sentido de criar essa consciência, que a psique dessa criança, que ela entenda a função paterna, por mais que o pai dele tenha falecido, seja ausente, que ele entenda que ele tem um pai. E qual era a função do pai? Porque pode ser que aí nesse sistema, um outro homem esteja assumindo essa figura aí do masculino. Então o menino vai para a esfera paterna e lá ele permanece para aprender a ser um homem, né? Ele vai para conhecer o mundo. E a menina, da mesma forma, ela vai para o pai para conhecer o mundo, para aprender como ela deve ser tratada, né? Então a mulher, ela vai passar por isso com o pai. Só que aí chega na adolescência, qual que é o movimento? Ela retorna para a mãe para ela aprender a ser mulher. Até mesmo pela nossa própria constituição, né? Então, a criança, quando ela tá ali até os 7 anos, a menina, ela tá com foco na mãe. A mãe é a referência dela, ou outra pessoa que fez a figura da mãe, caso essa mãe esteve falecida ou estava ausente por alguma questão aí, né? Mas ela se espelha em alguém. A nossa mãe é o nosso primeiro espelho, né? Como era a sua mãe quando você era pequeno? O que você observava nela? Ela era vaidosa? Ou ela não era vaidosa? Ela era brava? Ela era determinada? Ela estudava? Ela trabalhava? Ou ela só cuidava dos filhos? Como que era isso? O que você aprendeu com a sua mãe? Então nós vamos lá e temos essa coisa assim, até uma grande admiração, um medo de perder a mãe. Que na constelação nós vemos muitos movimentos que as crianças até fazem por amor a essa mãe. O filho, ele deixa de se amar por amor aos pais, né? É um amor cego que a gente diz, né? A criança é muito leal aos pais.
E aí ela vai crescendo, que eu estava falando da adolescência, ela vai começar a colocar os óculos dos outros. Então ela vai começar a ouvir, mas a sua mãe é não sei o quê. Mas ela vai ouvir a opinião, né? Ela vai aprendendo sobre o mundo. Então ela tá lá na esfera do pai. Eu tô entendendo, agora eu tô conhecendo outras facetas aqui. Então, de duas uma, essa menina, nós, né? E aí veja como é que foi a sua adolescência com a tua mãe. Você conseguiu tomar a tua mãe? Você conseguiu ter essa referência de gostar de ser mulher, de aprender sobre o feminino, ou você ficou lá na esfera do pai, até por uma dor emocional desse pai, por uma ausência da mãe. E o menino da mesma forma, o menino que foi por pai, mas volta para a esfera, ou que nem foi para a esfera do pai. Então aí nós temos dois casos que acontecem muito, que a gente chama na sistêmica de a filhinha do papai ou o filhinho da mamãe. O que é essa filhinha do papai? É aquela mulher que os relacionamentos não dão certo, que ela fala, né, que ela discursa assim, às vezes dizendo que, nossa, eu não encontro ninguém, não tem ninguém disponível, nenhum homem presta. Tá, gente, eu não estou generalizando, tá? Estou dando exemplo. Por quê? Porque o único homem que serve é o pai dela. Geralmente ela se envolve até, inclusive, com homens muito parecidos com o padrão do pai dela. Então ela está casada, entre aspas, tá, com esse pai. E daqui a pouquinho eu vou até falar uma frase, né, que pode ajudar nesse movimento. E assim como o menino também, que de repente ele cresceu ouvindo que os homens não prestam, que o seu pai era isso, que era aquilo, enfim, ele também ficou com um masculino muito fraco. Só que ele vira um homem extremamente sedutor, muito amigo, muito companheiro, né, muito legal. O Dom Juan. Então ele atrai inclusive mulheres fortes, porque ele precisa do masculino que ele não tem. Só que a mulher da vida dele é a mãe. Vocês já viram isso? Me contem aqui, tá? Participe aqui comigo, hein? Então é isso que a gente fala, que era uma das perguntas da enquete. As dificuldades nos relacionamentos amorosos por conta da minha relação com a mãe. Essa mãe interna aqui, aquilo que eu carreguei, que está lá registrado, que pode ser que hoje é que você esteja tomando consciência disso. Como foi tudo isso na tua vida? Será que te traz consciência disso? Ou por desconfiança de um amor interrompido, por um trauma de infância, ou por ter permanecido nessa esfera do meu pai, da minha mãe. Até mesmo, às vezes, pode ser que a mulher seja a filhinha da mamãe também. Quando ela toma as dores da mãe, ela fica com dó da mãe, né? E até já partindo para isso, de dó da mãe, do olhar para a mãe, a gente fala aqui de uma lei das constelações, que é o princípio da hierarquia ou da ordem. Perante nós, como eu falei, né, que no sistema, que a função do sistema é que a vida passe adiante, a nossa mãe veio primeiro. Então, nós falamos na constelação que a mãe é a grande e nós somos filhas, nós somos pequenas. Então, como é que está essa relação com a tua mãe hoje? Será que ela está invertida? Será que você diz que você é mãe da sua mãe, a tua mãe é sua irmã, se comporta como irmã, né? Ou você está no lugar, inclusive, de esposa aí, né? Que a sua mãe pode estar ausente por uma dor, sabe? É ir tomando essa consciência, porque quando tem uma desordem do sistema, quando a gente está fora do nosso lugar, não tem o fluxo, a leveza, a energia que tem que ter na tua vida, ela não tá aí. Porque eu tô invertida nesse posicionamento. Então, a partir do momento que eu consigo olhar para minha mãe como uma mulher normal, uma mulher comum, que me deu a vida, que a primeira gratidão à mãe é isso, é receber a vida, tomar a vida que ela deu, porque quando eu consigo receber isso, eu consigo receber, né? Eu consigo me relacionar, eu consigo sair do lugar
de ser essa mulher que faz tudo para todo mundo. Eu só faço, e eu tenho dificuldade de receber. Porque eu não estou recebendo essa mãe. Né? Então, como é que está isso hoje para você? Faz sentido? Me digam aqui. Quando a gente sai do nosso lugar, quando a gente olha para nossa mãe e fala, poxa, coitada da minha mãe, teve uma vida tão difícil. Como nós estamos tirando a força dela? Aliás, é um comportamento com qualquer pessoa quando a gente tem esse olhar. Nós estamos inconscientemente dizendo que nós somos mais fortes, nós somos maiores. Eu aqui dou conta, você não dá, você é fraco. É isso que a gente está falando. Agora, se a gente olha para nossa mãe como uma mulher com toda a sua história, que mesmo com as suas dificuldades, com tudo que ela passou, até mesmo com o que a gente achou ruim, tudo isso foi necessário para que eu estivesse aqui hoje, para você ser a mulher que você é, né? Se você hoje é muito, até você fala, porque eu não sei se vocês sentem isso, se vocês já tentaram dizer que assim, capaz, eu vou ser muito melhor que a minha mãe. Será que você conseguiu? Olha, eu tenho as minhas dúvidas, porque a gente pode ser diferente, sim. A gente pode fazer diferente. A gente pode ter tido muitos traumas e muitas dificuldades. Mas quando a gente consegue olhar para trás e deixar isso no passado, quando a gente consegue olhar para o passado e fazer uma boa história com ele e não ficar lá na lamentação, né? Então, talvez eu possa olhar lá para essa mãe que faltou comigo e deixar a responsabilidade por aquilo que me foi muito doído, que ela me causou, porque como eu falei aqui no início, existem sim histórias difíceis, né? Mas talvez eu possa olhar com mais amor para entender que minha mãe é uma mulher comum e ela vai dar conta do que aconteceu. Eu não preciso carregar esse peso e talvez também não precise ter insucesso, fracassar. É exatamente isso. Muitos filhos são infelizes como se eles dissessem também de forma inconsciente: por sua culpa, eu também não sou feliz. Tudo isso, gente, não é coisa da minha cabeça não, tá? É o que aparece no campo de uma constelação. A constelação, ela é fenomenológica. Então, não é 1 mais 1, são 2. Cada caso é um caso, cada história é uma história. Então, tudo que eu falo aqui são experiências que eu já constelei, são casos que eu assisti, né? E tudo isso para quê? Para ampliar nossa consciência de que a gente pode olhar com mais amor, porque a partir do momento que eu consigo deixar lá no passado a história difícil e olhar agora além da história, fazer, né, e entender, né, que mesmo com tudo isso difícil, foi através dela que tudo isso veio. E deixo, né? E olho agora para minha vida. Eu cuido dessa dor que está gritando aí, que é da sua criança. Talvez seja a sua criança ferida que está doendo. Ou que também, talvez, você esteja até carregando a dor de uma antepassada, de uma avó, de uma bisavó, de tantas dores do feminino que nós mulheres carregamos, né? Até, por exemplo, em disputas de poder, né, perante um casal. A gente vê isso. A luta pelo poder das mulheres que vieram antes de nós já passou. Mas por que as mulheres hoje estão aí ainda com esse movimento tão aí de competitividade com as próprias mulheres? Se vocês repararem, as mulheres que não gostam de outras mulheres, que não se dão bem com outras mulheres, provavelmente elas têm problema com a mãe. Como que é para vocês ouvir isso? Participem, hein? Boa noite, Estoque Urbano que está aqui comigo. Me digam aí. Tô tomando uma água porque eu tô falando aqui sem parar, né? Então, tem esse movimento. Eu tô olhando aqui porque eu fiz uns tópicos para falar com vocês. E aí, né, então, nessa jornada que eu espero que isso esteja vindo
alguma consciência aí para vocês, por favor me falem aqui se faz sentido o que eu estou falando. Se não faz, também fala. Eu queria falar sobre o papel da mãe na maternidade. E qual que é, né? Como eu falei isso, a função da mãe é passar a vida. Como que a gente olha para nossa mãe? Com críticas, com julgamentos, com expectativas dela ser o que ela não pode ser, porque a gente parte do princípio que cada um dá o que tem e o que pode dar. Então, será que eu critiquei muito a minha mãe, julguei, tentei educá-la, tentei ensiná-la? Minha mãe não sabe de nada, né? Será que é isso? Porque quando a gente tem esse tipo de relacionamento, se você tem filhos, pode ser que seus filhos também tenham um comportamento parecido com você, nessa situação, nessa relação que você tem com a tua mãe, ou ainda diferente, mas que você tem uma relação difícil com os filhos. Porque para que a gente possa aprender a ser mãe, primeiro a gente precisa aprender a ser filha. E também não se exija, né? Eu gosto muito de trazer isso também para as minhas clientes, sair desse lugar também, porque só quem é mãe sabe como é uma maternidade, quantos desafios nós temos. Então a gente tem que deixar esse chicote do lado, que assim como eu falei que a mãe é imperfeita, nós também somos. O perfeito está morto, está acabado. Nós somos todos imperfeitos, estamos, né, num caminhar à busca, né, de nos melhorarmos dia a dia. Então tira esse chicote da mão e se coloca como uma mulher comum, que talvez o que você está vivenciando com o seu filho, com a sua filha, também faz parte de um processo de cura sua. Então a mulher hoje que olha para si em primeiro lugar, né, que é até um princípio bíblico, né, vamos colocar, primeiro a gente se ama. Então olha para você e começa a se trabalhar. Começa a trabalhar a sua relação com você mesma, a sua relação com a sua mãe, com os seus pais, para que depois você possa olhar para os seus filhos. E tá tudo certo, porque você vai errar. Mas eu quero trazer aqui esse link para que você desperte, né? Aonde começa? Porque todo o sofrimento, o que os clientes trazem às vezes no atendimento da constelação, é uma queixa que é só uma pontinha do iceberg. A raiz está muito lá embaixo, muito profunda. Então são dores lá de trás, que aí a gente vai numa conversa assim, né? Por isso que eu gosto de fazer essas lives, para trazer esse despertar. Até porque aí quando a pessoa vem também fazer uma constelação, ela também já tem um olhar mais ampliado, né? Mas toda dor, ela é validada sim. O que a gente precisa é, talvez, né, digo aqui, né, que eu exercito muito isso, é a gente olhar para o passado, aprender com ele. Deixa ele lá, né, aprendo com ele e agora eu posso fazer diferente, mas honrando tudo aquilo que passou. Deixando as histórias difíceis com quem tem que ficar, né, e saindo desse lugar da vítima, né, porque muitas vezes nos colocamos nesse lugar e isso impede o nosso crescimento, né? Enquanto eu fico reclamando, enquanto eu fico colocando a culpa porque foi a minha mãe, porque foi o meu pai, porque minha vida foi assim, a tua vida está passando, não é mesmo? Boa noite, Aguinaldo, seja bem-vindo aqui. Falei que aqui os homens também são bem-vindos. Então essa figura da maternidade. E aí, fazendo um gancho, inclusive, da maternidade, eu gostaria aqui de falar da adoção também, né? Não sei se tem alguém aqui que hoje tem uma relação com uma família de afeto, que passou por um processo de adoção ou que adotou uma criança, né? Para a gente também olhar para essa relação dessa mãe de coração e da mãe biológica, né? Porque
sim, os pais do coração, os pais de afeto, têm um lugar muito lindo, né? Quando eles entendem o verdadeiro papel da adoção, né? Que tanto os casais homossexuais, quanto os homem e mulher que adotam, uma pessoa sozinha também, né? Ela pode adotar, uma pessoa solteira, passando por todo o processo. Como é que é feito esse processo? Com que olhar é feito esse processo? É em substituição à mãe biológica? Porque é outra coisa que vai dar ruim. Quando não se dá o lugar para essa mulher que gerou a vida, como eu falei aqui, a função sistêmica, a função dela é passar a vida adiante. Então eu reconheço isso e assim o filho aquieta o coração dele. Ele ganha força e pode sim honrar esses pais do coração, esses pais de afeto que fizeram esse grande ato de amor por ele, né? Então, são esses pontos, né, que eu gostaria de abordar, que eu abordei aqui com vocês hoje. E trago essa reflexão, então, com as perguntas que eu fiz na enquete, que eu fui respondendo aí às mulheres durante a semana. Se você está aqui comigo e participou, eu espero que tenha trazido mais clareza aí. Então, olha, a partir desses pontos que eu abordei hoje aqui, se a tua vida está difícil nesse sentido, o fazer dinheiro, a profissão, o seu relacionamento, a desconfiança nos relacionamentos amorosos, estar no lugar de filhinha da mamãe, filhinha do papai, filhinho do papai, filhinho da mamãe. Todos esses lugares se relacionam com a figura materna, com a figura da mãe, dessa mãe interna que a gente tem aqui dentro de nós. Então, fazer as pazes com essa mãe é importante para o nosso próprio sucesso, porque, afinal de contas, como se diz nas constelações, nós somos o sonho dos nossos antepassados. Nós estamos aqui, né, como se a gente pudesse olhar para trás e vê-los todos felizes, falando, vai para a sua vida. Mas é um amor cego que muitas vezes nos paralisa e faz com que a gente fique olhando lá para trás, reclamando e deixando de olhar para a nossa vida. Porque quando a gente fica olhando para trás, a vida passa, né? E você não está vivendo a tua vida. Então, se eu pudesse aqui elencar como que eu posso me aproximar dessa minha mãe interna, buscar essa cura, que ela não precisa ser necessariamente com a sua mãe aí em vida. Tá? Quantos casos eu já ouvi de pessoas que falaram, eu me curei, né, de tudo isso após o falecimento da minha mãe, quando eu conheci as leis sistêmicas, quando eu comecei a aplicar em mim todo esse conhecimento. Então, eu digo, o passo qual é? Tomar a mãe no coração. Tomar essa vida e tomar a mãe no coração. Com aquele mesmo ato que o bebezinho faz da sobrevivência, tomar é isso. Tomar com tudo que veio. Eu tomo essa mãe. E como que a gente toma a nossa mãe? Saindo desse lugar de olhar ela como uma pessoa perfeita. Então, olhar para ela como um ser humano normal, como uma pessoa com suas qualidades e com suas imperfeições. Não é? Também parar de querer educá-la, de corrigi-la, né? Que lugar é esse que a gente está? A gente vai ficar no lugar de mãe da mãe? Né? Vamos deixar com ela, deixa ela com as questões dela, né? Um outro ponto aqui que eu posso trazer para vocês, né? Aliás, aqui que eu anotei, decepcionar a mãe se necessário. Como nós nós criamos expectativas perante a nossa mãe e deixamos ela criar sobre nós também. Só que você cresceu, chega, a gente precisa cortar esse cordão. E quem corta o cordão é o pai, é o masculino. Agora, se a gente só fica na esfera da mãe, a gente se perde, a gente se mistura, porque é uma relação muito visceral, né, que eu falo aqui para as mulheres.
é o próprio feminino. Então, quando a gente vê, inclusive, que as mulheres estão desenvolvendo problemas no seu aparelho reprodutivo, então endometriose, ovários policísticos, tantas outras doenças, muitas delas no campo ali na visão sistêmica, gente, que eu estou abordando aqui, a visão sistêmica das constelações familiares. O que a gente vê no campo, sempre questões relacionadas ao feminino, com a mãe. Então, né, vamos olhar para essa situação de a gente ficar no nosso lugar. Só no nosso lugar a gente tem força. Então, se você pode dizer, você não precisa agradar o tempo todo. Você não precisa nem conviver com a sua mãe. Você só precisa dar um lugar no seu coração para ela. Entender que a sua vida chegou através dela. É isso. Porque pode ser que muitas pessoas que estejam aqui tenham mães maravilhosas. Mas muitas pessoas têm mães muito difíceis, que não conseguem conviver. E tá tudo certo. Mas dá um lugar. Faz esse processo. Cuida de você. Né? Faz isso por você. Pelas próximas gerações. Né? Então, olha para isso com amor. E devolver os pesos para ela. Então, se você acha que veio muita coisa, que você está carregando, você pegou demais, você entrou num lugar de dar demais, foi pesado, agora eu vou aprender a receber. E eu devolvo o que não é meu. Eles dão conta, os pais dão conta, eles vieram antes. Faça o teste, gente. Isso não adianta que a constelação, a visão sistêmica, ela não é só na teoria aqui. A gente precisa aplicar. E você vai ver que quando você vai voltando para o seu lugar, tudo vai se organizando. O sistema precisa se reorganizar para ter força e continuar o fluxo da vida. E entender, né, estou vendo aqui os pontos que eu anotei. Entender que a sua mãe também é filha. E que ela também tem as dores com a mãe dela. Que a mãe dela tem as dores com a sua avó, a avó com a bisavó. Isso, para mim, nossa, aparece de monte, assim, nas constelações que a gente faz em grupo. Quantos casos, assim, a cliente reconhece, ela tá ali com problema com a mãe, aí depois ela vai ver, não, mas a mãe também tinha o mesmo problema com a avó, com a bisavó. E só quando a cura vem de lá, que aí vem vindo essa bênção, né? Essa ressignificação, é que aí eu posso olhar, posso ver aquela cena ali e falar, nossa, né? Agora eu entendo. Agora eu posso dar um lugar no meu coração. Então, é isso que eu queria passar para vocês, né? Para que a gente possa aprender a olhar para todas as relações que nos cercam de uma forma mais ampla, né? Ampliar a nossa percepção sobre o nosso sistema familiar, porque aí sim a gente consegue começar a trilhar um caminho com leveza, com prosperidade, com sucesso, que todos viemos para ter. Então eu vou agradecendo, Quinha, boa noite, vou agradecendo a todas vocês que entraram, saíram, que estão aqui ainda, que permaneceram na live. Se quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição, espero um pouquinho. Se alguém quiser comentar se a live foi boa, se valeu a pena estar aqui comigo. Se quiserem depois compartilhar com seus amigos, amigas, se sintam à vontade, porque como eu falei, conhecimento, a gente tem que espalhar, a gente tem que passar, essa é a nossa função. Então fiquem à vontade aqui. Caso contrário, eu vou aqui me despedindo de vocês. Ficamos aqui já por um bom tempo. E eu espero que realmente aí no coração de vocês possam estar agora olhando de uma outra forma. E se já tinham um pouco de conhecimento, né? Linka aí tudo que foi falado aqui, que de repente possa ter acrescentado mais um pouquinho para o seu caminhar, para a sua jornada. Então é isso, gente. Então eu vou dando uma ótima noite para vocês. Na próxima terça-feira eu volto com outro tema. E caso vocês queiram também de repente me mandar alguma dúvida que vocês não queiram falar aqui,
me mandar no direct, fiquem à vontade que eu vou ter o maior prazer de conversar com você, tá certo? Então, uma excelente noite e até a próxima terça-feira. Até mais!